crescimento individual, crescimento da igreja como um todo, e isso é uma bênção. De vez em quando também as pessoas perguntam: quem é essa pessoa que está aí em cima? Quem é essa pessoa que vai ministrar? Qual é o currículo dessa pessoa? Às vezes, como nós somos de vários campos diferentes, a gente acaba não conhecendo aquela pessoa que está ministrando algo no nosso coração. Então nós preparamos uma pequena apresentação para cada um dos palestrantes, para você conhecer um pouco, ter um pouco ali da ficha corrida, do currículo, né, desses palestrantes, porque eles são uma bênção. Então, assim, para nós darmos início a este momento de aprendizado, nós temos a honra de, nessa primeira palestra, receber um profissional que une a ciência do comportamento humano à excelência na gestão estratégica. Ele é mestre em psicologia, com especializações que cruzam as fronteiras da terapia cognitivo-comportamental, avaliação psicológica e neuropsicologia. Sua trajetória acadêmica é marcada pela liderança, tendo atuado como coordenador de graduação e pós-graduação, formando novas gerações de psicólogos. Com a visão aguçada de quem possui um MBA em gestão, ele transformou o cuidado com a mente em diferencial competitivo no Polo Industrial de Manaus, implementando programas inovadores de saúde mental e ergonomia cognitiva. Hoje, ele lidera como CEO da Cognitiva, mas sua base mais sólida está na fé e na família. Além de tudo isso, ele também é ministro de louvor aqui na Paz Church Manaus, é um grande esposo da senhora Grace e pai do grande Gustavo. Com vocês, para compartilhar sua expertise e visão, Gutenberg Carvalho. Depois me passa. Irmãos, Gutenberg Carvalho, profissionalmente, mas aqui eu sou o Jones. Assim como sou conhecido na minha família, né? Desde pequeno, em casa, meus pais me chamavam de Jones, e quando eu cheguei na igreja eu fui apresentado como Jones, e quando cruzam comigo, irmão Jones, ou o Jones, eu já sei, é daqui, é de casa, é da família, é da igreja. Então, Gutenberg Carvalho, no mundo profissional, no polo, nas faculdades, professor, mas aqui eu sou o irmão Jones, e eu faço questão de ser o irmão Jones. Amém? Bom, a apresentação foi muito bem feita, agradeço as palavras, né? Realmente ficou muito bonito. Eu estou aqui para trazer um tema bem relevante e importante, né? Quando eu conversei há algumas semanas atrás com o pastor James a respeito disso, eu fiquei muito honrado com o convite e fiquei extremamente comprometido com aquilo que vai acontecer nessa tarde. Então, eu quero deixar tudo que eu entendo a respeito de processo de qualidade de vida. Eu já trabalho há alguns anos com líderes. Recentemente a gente tem desenvolvido alguns projetos com gestores no Polo Industrial de Manaus. Na clínica eu atendo muitos gestores, atendo muitos líderes, tanto do mundo profissional, né, do ambiente corporativo, como também líderes eclesiásticos, pastores, bispos da Igreja Católica, atendo outras pessoas que estão em liderança dentro do campo eclesiástico. E sabe qual é a diferença entre um líder eclesiástico e um líder organizacional? Um líder do mundo corporativo? Exatamente nenhuma. Todos os líderes, ou a condição da liderança, ela vai demandar de você o mesmo processo de energia, de sustentação, de treinamento, de dedicação, de cuidado, para que você exerça o seu processo de liderança com maestria, com perfeição. E tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus, nós queremos fazer com amor, queremos fazer com zelo. Portanto, não é diferente, não poderia ser diferente nós trazermos esse tema para falarmos sobre qualidade de vida para líderes. Nós temos uma meta de 10% de Manaus, e isso só será possível na medida em que nós tivermos o desenvolvimento de uma liderança forte, robusta, saudável emocionalmente. E esse é o meu papel hoje, de poder compartilhar, de poder trazer algumas linhas de reflexão sobre isso, para que a gente possa avançar. Amém? Então, como todo processo
eu preciso entregar isso para Deus. Geralmente eu faço antes de entrar, né, nos meus processos de treinamento, mas aqui eu quero fazer junto com vocês. Você pode fechar seus olhos? Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que for ministrado como ensinamento teórico, e tudo aquilo que for cruzado, Deus, com a linha da palavra, possa ficar como uma semente no coração das pessoas aqui presentes. Que cada líder aqui representado, Pai, cada anfitrião, cada supervisor, cada líder de célula, cada líder que esteja na condição, ó Pai, de cuidar de vidas, possa ter essa ministração agora no seu coração e que possa frutificar no seu tempo, no tempo de Deus, mas que haja um processo de frutificação. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu pedi para o pastor Júnior fazer mais ou menos uma ideia, ter uma construção de uma ideia de quantas pessoas nós teríamos aqui. Nós vamos começar com uma dinâmica. Grace, Vilma e Letícia, por favor. E essa dinâmica, ela vai consistir numa atividade que a gente chama de Tangram. Então, a gente já vai começar mobilizando um pouquinho. Eu vou começar aqui explicando para vocês como é que se trata. Cadê as folhas? Então, eu vou explicar. O Tangram, ela é um quadrado de 21 centímetros, né? Um quadrado, 4 lados iguais, que tem exatamente a mesma formação, que tem exatamente o mesmo modelo, tá? É esse quadrado aqui. E esse quadrado, ele está recortado, tá? Então, você está vendo aqui cada cor, ele está recortado, tá? E a gente vai se dividir agora. Eu imagino que nós tenhamos aqui, em média, cerca de 200 pessoas, né, 250, acho que não mais que isso. E a gente vai agora, eu quero que você, e eu quero que o pastor Júnior me ajude nessa organização, nós vamos nos organizar em grupos de 10 pessoas, tá bom? Aí onde você está, só aguenta um pouquinho, tá? Você vai se organizar em grupos de 10 pessoas, tá? Ah, mas tem 11, não tem problema. 10 pessoas é um bom número, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas um grupo de 10 pessoas. A Grace, a Letícia e a irmã Vilma, elas vão sair distribuindo para cada grupo um envelope. E nesse envelope vai estar esse quadrado recortado. Você não vai abrir, os grupos nesse momento não vão abrir o envelope, tá bom? Não vão abrir. Todo mundo vai receber, e quando você receber, eu vou dar a seguinte orientação, vou antecipar. Vocês vão colocar o envelope no centro, vão fazer uma roda ali das 10 pessoas, vão colocar o envelope no centro. Quando eu der o ok, para que todos comecem exatamente no mesmo momento, o envelope vai ser aberto e essas peças, elas vão ser colocadas, né, em cima para que todos possam ver. O objetivo desse grupo será montar esse quadrado aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Não é um triângulo, não é outra forma geométrica, é um quadrado. Vou mostrar de novo. Vocês vão montar. Só que é o seguinte, vocês muita atenção, não poderão falar. Vocês não poderão se comunicar. Então, toda atividade vai ser em silêncio. Então, você vai colocar lá no meio, alguém, quando eu der o ok, alguém vai lá, coloca, né, o quadrado que vai estar despedaçado do centro, e vocês vão coletivamente começar a montar isso, ok? Não pode conversar, essa coloca aqui, coloca essa parte aqui e tal, eu vi, não. Sem falar absolutamente nada, vocês vão montar, ok? O grupo que terminar primeiro, né, ou o grupo que for terminando, vai fazer 3 palmas. Pronto. Mantém-se em silêncio o grupo que terminar e aguarda os outros grupos irem finalizando sucessivamente. Terminou, deu 3 palmas. Ok? Não é para conversar a partir daí. Você vai observar os outros grupos. Eu estou dando uma tarefa coletiva, eu estou dando uma missão para esse grupo, estou colocando um ponto de estresse. E depois eu vou discorrer, nós iremos conversar sobre isso. Então vamos começar demonstrando a teoria que a gente vai discutir, ok? Então, vamos formar os grupos então de 10 pessoas.
As 10 pessoas próximas de você, tá bom? Não se preocupe se bagunçar. 10 pessoas. Para não ficar tão longe, entendeu? Isso, 10 pessoas próximas de você. Vamos lá? Só me ajuda a organizar lá. Grupos de 10, 11, ok. Excelente, maravilha, igreja. Maravilha, parabéns a todos. Bem rápido, bem objetivos. Líderes de excelência, é isso aí, maravilha. Vilma, Letícia, Grace? Não tem problema, tá bom. Vamos seguindo. Maravilha, já formou aí? Pode distribuir, tá? Não tem problema se passar um pouquinho, não tem problema, pode distribuir. Tá, tudo bem, pode passar. Pode passar, Letícia. Um sorriso? Já? Todos receberam? Falta ali, ó, na ponta, 2 grupos. Maravilha, eu quero destacar aqui a rápida organização de todos os envolvidos. Falta mais algum grupo receber o Tangram? Todos receberam? Maravilha. Eu vou dar o start. Só para checar mais uma vez, todos receberam? Amém? Show de bola. Então, coloca o envelope no centro. Alguém coloca o envelope no centro e começa a montagem. Contando. Pode abrir e montar o quadrado. O grupo que finalizar, 3 palmas e mantém silêncio, observando os outros grupos funcionarem. Sem comunicação. Maravilha. Maravilha, show de bola. Mantém silêncio e observem as outras equipes. Terminaram? Pode distribuir.
Terminaram? Acho. Quem foi o outro grupo que terminou? Terminaram? Duas caixas de chocolate. Tem para pedir duas para ele arrependimento. Show de bola. Pode testar. Mais 2 minutos. Terminou? Maravilha. Trinta segundos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não tem problema se algum grupo deixou de fazer a montagem. Existe um grau de dificuldade realmente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Os primeiros grupos que começaram, que finalizaram, ganharam uma caixa de chocolate. A gente está devendo uma caixa de chocolate para aquele grupo. A gente vai já providenciar e parabenizá-los, tá bom? Só dá um tempinho aí que acabou. Ok? Então, vamos lá? Coloca o quadrado, né, dentro do envelope e devolve para nós. Vamos recolher os envelopes para outras atividades. Essa caixinha de chocolate que esses grupos ganharam, você compartilha, tá bom? E tem um grupo ali que tá sem, e aí se quiser compartilhar lá com eles, dividir lá também, vai ser uma bênção.
Então vamos agora voltar aos nossos lugares. Maravilha. Maravilha, irmãos. Então, vamos começar a nossa temática de fato. Essa atividade que foi proposta para vocês, vocês viram a missão, né? Era construir um quadrado. E a missão de construir um quadrado demandava de você a condição de trabalhar coletivamente. Na hora que a gente faz essa atividade e estabelece essa missão para você, eu coloquei um ponto, complicativo, eu coloquei um ponto de estresse, eu retirei a comunicação. Quando eu retiro a comunicação, eu gero uma tensão, porque a melhor forma que a gente tem para resolver problema coletivamente é conversando. É dialogando, é fazendo essa troca, é escutando, cedendo, propondo. Na hora que eu tirei a comunicação de vocês, esse processo de interação, ela funciona como um agente de estresse. E observa que alguns grupos conseguiram entregar mais rápido a missão dada, porque possivelmente desenvolveram uma forma dessa comunicação coletiva, para que o processo caminhasse. Possivelmente alguém se destacou numa condição de liderança, meio que abrindo espaço para que essa troca alternativa acontecesse. Outros, ao observar a situação de caos que se formaria na medida em que você tem várias pessoas ali trabalhando ao mesmo tempo, preferiram então se abster, entendendo o melhor momento de fazer essa contribuição. Então, a organização em meio a uma situação caótica, ela foi fundamental para que alguns grupos pudessem entregar mais rapidamente. Uma outra forma também de explicar essa velocidade na entrega seria a abertura de todo o grupo em estabelecer esse processo de montagem. O problema é exatamente isso. Quando o grupo se organiza para fazer essa entrega, o que acontece? Alguém vai lá, eu vou montar esse quadrado, então eu chego lá para montar, porque eu tenho uma ideia desse quadrado na minha cabeça, eu vou lá, então eu coloco duas peças. Só que a pessoa que está do meu lado também tem uma ideia desse quadrado, e ela vai lá, desmonta o meu quadrado para colocar a montagem de como ela imagina que seja. Só que do lado tem uma outra pessoa que também quer montar o quadrado e tem uma outra perspectiva, e desmonta o que eu fiz, o que o colega fez para tentar colocar o dela. É nesse momento em que a contabilização do tempo, ela começa a aumentar, porque nós gerenciamos a dificuldade da comunicação dada e não criamos alternativas para esse processo acontecer. E por que nós estamos aqui hoje? Por que eu comecei com essa técnica, com essa metodologia de trabalho? Para que nós entendamos que nós temos um objetivo comum. Os 10% de Manaus, o crescimento espiritual, o crescimento da igreja em número, depende de como nós vamos estabelecer essa comunicação. Todos nós queremos exatamente a mesma coisa, mas às vezes no processo do desenvolvimento desse propósito, às vezes a gente acaba atropelando uns aos outros. Por quê? Por conta da presença de um agente estressor. Por conta da presença de um sintoma que seria a ausência da comunicação, que está associada a um fator de estresse. Portanto, quando a gente fala sobre estresse, quando a gente fala sobre ansiedade, a gente está falando necessariamente não somente sobre sintomas físicos, como a gente está acostumado por aí. A gente está falando de processos atitudinais que interferem na nossa vida como um todo, até na nossa liderança. Então, eu vou pedir o primeiro slide, Fabiana, por gentileza.
Pode passar? Primeiro slide. Quando a gente imagina e pensa em qualidade de vida, e esse é o recorte que eu quero começar, quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente precisa e deve muitas vezes partir do princípio de um conceito que envolve talvez bonança, descanso, né? Só que nós estamos, como foi muito bem colocado alguns domingos passados, nós estamos num processo de corrida. A Bíblia relaciona a nossa caminhada com Cristo a uma corrida, a uma condição de preparo, né, para um desafio físico, espiritual, uma corrida. E é fundamental que a gente entenda a qualidade de vida como um ponto de partida para a nossa vida social, para a nossa vida mental, para a nossa vida espiritual. Próximo slide, por favor. O que eu queria trazer aqui é explicando um pouquinho como é que a qualidade de vida ela se dá. A impressão que eu tenho é que está um pouquinho fora não da sequência, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Quais são os parâmetros que eu tenho para a qualidade de vida? Quando eu estabeleço o conceito de qualidade de vida, eu preciso ter em mente algumas palavras, algumas etapas, algumas ações que a gente considera como ações que vão caracterizar a qualidade de vida. Entre elas eu tenho aqui, água, ingestão de água. Fala, Johnny, qualidade de vida tem a ver com ingestão de água? Hidratação? Como assim? Se você não faz uma hidratação correta, você gera um sofrimento muito grande para os seus rins. Se você não faz uma hidratação correta, você passa a ter dificuldade de concentração. Se você não faz uma hidratação correta, você estabelece uma dificuldade enorme de estabelecer um fluxo das palavras que você gostaria de comunicar na hora que você está em comunicação com as pessoas. Hidratação. Se você não faz uma hidratação correta, se você não estabelece esse processo de reposição da água que você perde, você tem as suas funções cognitivas prejudicadas. É exatamente isso. Tomar água, ela é extremamente importante para a sua condição de qualidade de vida, porque isso impacta na forma como você constrói a sua velocidade de pensamento, a sua velocidade de raciocínio, a sua velocidade de tomada de decisão. E o que um líder faz todo santo dia? Ele toma a decisão. Um líder, ele necessariamente toma decisões diárias, em níveis diferentes de importância, mas basicamente ele toma decisões importantes. Então, tomar água influencia diretamente nessa condição básica que você faz, que nós fazemos exatamente todos os dias. Um outro ponto seria a condição de você fazer atividade física. A atividade física, ela é um elemento que faz a regulação do nosso estado de humor. A literatura fala que pessoas que praticam atividade física, elas lidam melhor fisiologicamente com situações de estresse. Então, ao fazer atividade física, você estabelece um agente regulador que favorece com que você, diante de uma situação de desconforto, de uma situação de pressão, você lide melhor com aquilo. Você dispara menos a sua condição de estar nervoso, você dispara menos a sua condição de insegurança, você dispara menos a condição de se irritar com determinadas circunstâncias. Então, a atividade física, irmãos, ela é importante para funcionar como um agente regulador do nosso humor. Sim, a caminhada, às vezes a gente fala atividade física, não é fazer de você um atleta, mas é você fazer a sua caminhada, né? Sair do sedentarismo. Né? Você estabelecer uma rotina onde você consiga caminhar 5 quadras, né? Estabelecer ali uma corrida, se possível, fazer algum tipo de levantamento de peso, né? De ganho de massa muscular. Então, a atividade física, ela é um elemento que está associado ao conceito de qualidade de vida. Então, hidratação e atividade física. Outro aspecto, uma boa noite de sono. A nossa condição de sono, a qualidade do nosso sono, ela é fundamental. Há um estudo que relata que à medida em que você tem apenas 4 ou 5 horas de sono
por noite, há um estudo que aponta em que você diminui em 10 anos a sua expectativa de vida. Poxa, 10 anos é bastante coisa quando você imagina a convivência com seus filhos, quando você imagina a convivência com as pessoas que você gosta, quando você imagina, por exemplo, o plano, né, que você tem para a sua vida profissional, para a sua vida, né, como um todo. Então, é importante considerar esse aspecto, a qualidade do sono. Então, ter uma noite de 6 a 7 horas, 6 já ok, mas 7 horas, pelo menos, seria o recomendado, tá? Eu não sei como é que está a sua rotina, mas os líderes que eu acompanho têm uma dificuldade enorme de estabelecer uma condição de sono de qualidade, não somente no conceito tempo, mas também no conceito qualidade do sono. Quando dorme, acaba acordando várias vezes durante aquele sono, tirando a qualidade e fazendo com que a computação final do tempo dormido caia para 3, 4 horas, né? Não é à toa que quando você tem uma condição de adoecimento mental, um dos primeiros sintomas que o paciente apresenta é justamente a ausência do sono, um estado de euforia, uma dificuldade para relaxar. Então, é muito importante que a gente, enquanto líder, cuide da qualidade do sono. Anota aí, hidratação, atividade física e qualidade do sono. Um outro aspecto, nutrição. Aquilo que comemos é muito importante. A forma como nós escolhemos nos alimentar tem a ver com o conceito de qualidade de vida. Outro ponto mas Johnny, a alimentação saudável ela é muito cara. É possível a gente fazer uma alimentação saudável sem necessariamente ter que pagar caro. Uma salada de couve com uma batata, ela já é o suficiente para que você estabeleça a ingestão do verde diário na sua rotina. Não precisa, né, ter necessariamente aquelas frutas que a gente nem conhece direito aqui na nossa região. Não precisa disso. Uma alimentação saudável, irmãos, não tem a ver com um prato caro, tem a ver com hábitos e decisões. A grande questão é que a gente acaba optando muitas vezes por um sanduíche, por uma fritas, ao invés de optar por uma fruta. Talvez o desafio nosso não seja nem comer saudável, mas sair daquilo que não é saudável. Abandonar aquilo que não seja saudável. Então, esse é o ponto. E comer saudável tem tudo a ver com a nossa condição de liderança. Eu vou já fazer essa ponte. Especialistas em área nutricional apontam que uma dieta rica em verduras, legumes e grãos estão relacionados com efeitos preventivos para quadros de depressão, ansiedade, insônia e entre outros. Outro ponto, espiritualidade. A nossa condição, orar, de estar diante de Deus, a célula, são elementos importantíssimos para a nossa qualidade de vida. Escute bem, a célula, ela não é somente um espaço da estrutura da nossa igreja. A célula, ela é uma estratégia para que você mantenha e construa a sua saúde mental. A célula ela é um espaço onde a gente consegue compartilhar das nossas dores. A célula ela é um espaço onde a gente consegue compartilhar e ouvir sobre o sofrimento das pessoas e aí aprender a partir daquele sofrimento também. A célula ela é um espaço onde a gente desenvolve a empatia. A célula é o espaço onde a gente desenvolve a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. E a ciência fala que, quando a gente desenvolve a espiritualidade, a gente naturalmente desenvolve aspectos relacionados ao padrão ético e ao padrão moral. Por isso que estar na célula é um processo de renovação dos nossos valores. Por isso que a célula ela é um espaço onde a gente vai revisando aquilo que de errado a gente fazia, e na medida que a gente vai se aproximando, na relação com os irmãos, e aprendendo, e ouvindo, e ajudando, e orando, e pregando, isso vai gerando um processo de desenvolvimento na nossa vida. A célula, ela é um espaço de qualidade de vida. O outro aspecto, família.
O relacionamento familiar, o contexto da relação familiar, ela é extremamente importante dentro do contexto da liderança também. Por quê? É na família que a gente vai ter o desenvolvimento do senso de segurança. O pastor Cláudio sistematicamente fala sobre identidade, e na semana passada a gente teve uma palavra sobre identidade, inclusive. E é na família, no seio familiar, que a gente fortalece isso. Seja na figura de pai, de mãe, de filho, de tio, de avô, avó, primo. Esse conceito não está diretamente relacionado ou especificamente contextualizado num aspecto somente, ele é múltiplo, ele é denso. A família é o lugar onde nós desenvolvemos o nosso senso de segurança. E uma das coisas que mais aflige hoje o mundo é o padrão de ansiedade e estresse, insegurança. Muitas vezes abalado pelo contexto, ou melhor, intensificado pelo contexto de uma família desestruturada. Então é importante, irmãos, que a gente saiba estabelecer o equilíbrio da nossa vida pessoal, dando atenção ao espaço e ao tempo para a família que ele merece. Existe um espaço no coração dessa família, que se não for ocupado por você, vai ser ocupado por uma outra coisa, uma outra pessoa, um outro fato, mas esse espaço não vai ficar vazio. Portanto, na condição de líderes, a gente precisa dar atenção para a família, porque existe um espaço que é seu, uma liderança que é própria. O primeiro ministério, na verdade, é o da família. Então, esteja atento a isso. Amém? Então, esses aqui são os parâmetros, pode passar, até encher. Esses aqui são os padrões comportamentais que estão relacionados à condição da qualidade de vida. Pode encher toda a tela. Não foi, não? Ah, tá ok. Então, esses padrões que a gente acabou de observar, eles estão relacionados a 3 aspectos. Quando você apresenta a condição da qualidade de vida, ela está diretamente relacionada a um conceito que é chamado de liderança autêntica. Mas o que é isso? A liderança autêntica, ela é um conceito que estabeleceu um estudo entre 2 grupos de líderes, que um primeiro grupo não desenvolvia a qualidade de vida, ou seja, não estava nem aí para aquilo que a gente chama da hidratação, alimentação correta, qualidade do sono, espiritualidade, família, então não cuidavam, isso não era considerado. Então, esse grupo de líderes foram observados na sua atividade profissional. E um outro grupo que foi observado, e esse grupo ele tinha na sua rotina, no seu hábito, o desenvolvimento da qualidade de vida, ou seja, era um grupo que havia uma preocupação com a questão da hidratação, da alimentação, do sono, da espiritualidade, família, então todos esses aspectos eles eram considerados. Bom, a grande questão é que, então Johnny, é fato que talvez esse grupo de líder sejam pessoas muito mais engajadas. É verdade. Esse grupo que tinha a prática da atividade física, que praticava a qualidade de vida, era um grupo que era muito mais disciplinado, é verdade. Mas o ponto da pesquisa não foi esse. O ponto da pesquisa foi justamente o impacto desses líderes sobre os seus liderados. Então a pesquisa não foi necessariamente sobre os líderes, mas sobre os liderados. E olha só, as pessoas que estavam debaixo dessa liderança, que não tinha qualidade de vida, eram pessoas que demonstraram, em termos de números, um número muito baixo de engajamento. Está carregando aos pouquinhos, Passa para o próximo slide. Pronto. As pessoas que não tinham a qualidade de vida, os líderes que não tinham qualidade de vida, apresentaram na relação com os seus liderados, uma característica onde os liderados, eles não apresentavam engajamento. O grupo de líderes que tinha qualidade de vida, que tinha esse compromisso, com a hidratação, com a alimentação, com a espiritualidade, com o engajamento da família, com o comprometimento do seu sono, eles apresentaram
esses que estavam abaixo desses líderes apresentaram um nível de segurança, de cuidado com a sua segurança muito maior. Eles estavam muito mais preocupados, muito mais engajados com tudo aquilo que envolvia o cuidado e o propósito daquela liderança. A qualidade de vida está relacionada com maiores níveis de colaboração dos liderados. Os líderes que praticavam atividade física, que tinham essa condição da qualidade física, tinham nos seus liderados uma condição de maior comprometimento com a própria qualidade de vida. A liderança que mantinha uma condição de comprometimento com a qualidade de vida, chamada de liderança autêntica, também gerenciava uma maior condição de engajamento. As pessoas que estavam abaixo dele geravam muito mais engajamento, muito mais respostas, tinham uma relação de confiança muito maior, apresentavam uma condição de entendimento e de alinhamento com esse propósito. Bom, o que eu quero, colocar aqui? Você tem a opção de dar atenção para a sua qualidade de vida por dois motivos. Primeiro, porque você devia estar comprometido com a sua saúde de uma forma geral. Segundo, o resultado da sua liderança está cientificamente comprovado que ela será muito mais efetiva se você praticar as condições da qualidade de vida. Se você é um líder que não tem o comprometimento com a sua condição de bem-estar, se você entende que algumas práticas para você não fazem o menor sentido, esse descontrole, ele não faz sentido, inclusive faz parte, e a gente tem algumas referências que até apoiam isso, como por exemplo, a ideia de trabalhar 12 horas por dia, fazer aquela dedicação, o conceito de burnout, as pessoas que entram num estado de exaustão porque entendem que quanto mais tempo eu permanecer no trabalho, mais resultado eu terei, e não é disso que se trata quando a gente fala de liderança. O que de melhor um líder faz? Eu comecei a palestra. O que de melhor um líder faz é tomada de decisão. O que de melhor vocês estão sendo chamados a fazer sistematicamente é tomada de decisão, é encaminhar processos, é estabelecer o processo de pensar sobre ações, manejos, mobilizações, e todo o processo de engajamento da sua equipe, que muitas vezes é o maior desafio na liderança corporativa, ou dentro da liderança, dentro da igreja, das células, é a forma como a gente estabelece, primeiramente, essa relação conosco. Como é que eu estou desenvolvendo a qualidade de vida na minha rotina, no meu dia a dia. Próximo, por favor. Na medida em que a gente vai desenvolvendo esse conceito de liderança autêntica, a gente vai chegando a um propósito conceitual, que é o que a gente chama de felicidade. E aqui, irmãos, é muito comum a discussão, assim, poxa, Johnny, eu tô infeliz, estou insatisfeito, E muitas vezes tem um pouco disso, a gente até conversava recentemente na célula sobre isso. Às vezes tem um contexto onde você tem a fé, você é crente em Jesus, você ama Jesus, mas por alguma razão você não consegue nem dizer por que você está insatisfeito. E é muitas vezes essa insatisfação que te afasta, que te desencoraja, que corta muitas vezes o teu grau de resposta, de engajamento com a liderança acima. Esse é um aspecto. E muitas vezes a condição da qualidade de vida já explica isso. Muitas vezes a condição da qualidade de vida já explica isso. O Magno Rodrigues, ele vai estar falando daqui a pouquinho sobre as condições relacionadas a endividamento. Como é que essa condição do endividamento hoje afeta a gente? Esse é um outro aspecto importante. Eu não vou entrar nesse tema, que eu vou deixar ele discorrer sobre isso. Mas um ponto importante aqui, irmãos, é que existem fatores que vão nos colocar para baixo, existem fatores que vão
nos colocar numa condição de dúvida sobre aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que de fato podemos fazer em Cristo, porque estamos afetados sob uma condição de estresse, condição de ansiedade, e um dos pontos que pode resolver, ou amenizar, ou diminuir de forma importante isso, é a atenção sobre a nossa qualidade de vida. Então, quando a gente fala sobre felicidade, muitas vezes a gente coloca em xeque esses momentos bons que a gente tem, esses momentos bacanas, né, que a gente pode ter em família. Coloca em xeque, ou acaba focando muito mais em situações que a gente não viveu, em detrimento das coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Eu vou aqui trazer um vídeo, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre essa temática. Pode rodar para a gente? Volta um pouquinho e aumenta o som. Volta um pouquinho e aumenta o som. Observa que essa senhora, ela coloca o conceito de felicidade dela todo em situação que de repente, se eu e você passássemos, a gente estivesse reclamando, né? Ah, não tem, está passando frio, não tem telhado, não tem casa, não tem parede, o jumento não tem nada para comer, e o pessoal ainda fica ali xingando a gente. E ela relata tudo isso como processo de superação. Ela diz o seguinte: e a felicidade aqui? A gente está feliz. E de repente você gasta tempo reclamando ou focando porque talvez não tenha, talvez a melhor casa, não tenha o carro do ano, não tenha o melhor trabalho, ou não tenha um chefe bacana. A gente reclama e acaba focando em coisas que nos remontam a uma condição de estresse e ansiedade, ao invés de focar naquilo que gerencia a experimentação da felicidade, do momento de felicidade, de realização, de identificar coisas que possam nos elevar. E olha, irmãos, não faltam. A Bíblia nos traz N razões para que a gente possa dar graças ao Senhor. N razões para que a gente possa levantar todos os dias e desenvolver um coração grato. Ter uma postura de gratidão. Obrigado, Deus, pelo sol. Obrigado por esse vento. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de pegar essa chuva, né, hoje. Né? Obrigado pela graça que eu tenho de poder estar aqui com tantos irmãos abençoados. Obrigado, Senhor Jesus, pelo almoço. Obrigado por esse pão com ovo maravilhoso nesse dia. Irmãos, agradecer. Buscar desenvolver um coração grato, ao invés de permanecer na postura de reclamação e de queixa, porque a gente aprende, a gente desenvolve um esquema mental de focar naquilo que não deu certo. Você treina a sua mente em olhar para aquilo que não tem, para aquilo que não aconteceu, para aquilo que ainda não é. Você treina a olhar para o negativo, ao invés de olhar com os olhos da fé e agradecer aquilo que tem, a bênção que você tem diante de você, e prosperar a sua fé, dizendo: vai acontecer, vai romper, vai gerar vida, vai fluir. Amém? Qualidade de vida. São processos, irmãos, importantes. Pode passar o próximo slide? É muito importante que a gente entenda, né, essa questão. Não busque fazer o gerenciamento a partir da condição de esgotamento. Não faça a condição de liderança a partir do esgotamento. E você só vai conseguir fazer isso se você levar em consideração o seu estado de respeito. A palavra fala o seguinte: quando Jesus foi questionado sobre quais seriam os 2 principais mandamentos. Mas Deus, Senhor, nós não estamos mais, né? Quais são os mandamentos que devemos manter, que devemos, né, passar a considerar, já que não estamos mais debaixo da lei? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ajustar, né, semanticamente essa frase. Assim como você se ama, ame o seu próximo. Assim como você quer bem para você, então você vai querer o bem para outra pessoa. Eu vou te falar aqui uma coisa. Enquanto eu falava aqui sobre a questão da qualidade de vida, né, desses líderes autênticos que apresentam uma resposta, né, de trabalho, de resposta com seus liderados, na medida que ele busca a qualidade de vida, uma pessoa que não tem um comprometimento com sua autoestima, né, que reconhece aquilo que
que busca. Ninguém vai para uma academia com a ideia de que vai adoecer. Ninguém vai escolher comer saudável, dizendo, né, com a ideia de que aquilo vai te fazer ruim. Você está engajado. Quando você escolhe comer saudável, quando você escolhe fazer atividade física, quando você resolve fazer o controle da sua hidratação, quando você vai dormir cedo, quando você respeita a sua família, quando você desenvolve a sua espiritualidade, é porque existe um padrão de valor moral, ético, que já está em atividade aí. Você já se considera templo do Espírito Santo, e isso impacta as pessoas que estão abaixo de você nessa relação, e as pessoas veem isso. Mas quando você se maltrata, quando você se desrespeita, você está passando também uma ideia de desengajamento, você está passando uma ideia negativa sobre a sua própria condição de liderança. Por isso, irmãos, novamente, você está buscando felicidade? Glória a Deus, busque a gratidão, mas estabeleça que o cuidado, que só é possível você estabelecer esse autocuidado, esse cuidado com as pessoas, quando você estabelece esse autocuidado, quando você consegue voltar essa informação para você e saber, eu vou cuidar de mim, Senhor, eu vou cuidar do templo do Espírito Santo, e aí ao fazer isso, você desenvolve um conjunto de valores, um conjunto de padrões éticos e morais, que fará com que você impacte as vidas que estão logo abaixo de você, para que você então se respeite, e isso vai gerar em você uma perspectiva positiva em relação a tudo que está acontecendo. Você sai automaticamente daquela visão negativa e começa a se inteirar numa outra perspectiva de futuro. E quando você está na missão de montar o seu quadrado, o quadrado coletivo, a postura sua, mesmo com situações de estresse, vai ser de alguma forma, gerenciamento para que aquele resultado saia. As palminhas vão acontecer, o chocolate vai chegar, na medida em que você tem essa preocupação, esse engajamento com a sua qualidade de vida. Então, saia dessa condição de fazer a gestão do esgotamento. Muito cuidado com isso. Pode passar o próximo, Carol, por favor? Próximo slide. Uma mente equilibrada está associada a uma mente sábia. Existe uma relação importante nesse aspecto. Quando a gente entende o que a gente não quer para a nossa vida, em termos ruins, a gente consegue também desenvolver um conceito de empatia, atitude de empatia, e a gente também passa a proteger melhor as pessoas que estão no nosso entorno. A mente equilibrada, ela gera uma liderança sábia. Amém? Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, equilíbrio. Então é muito importante a gente desenvolver e manter essa noção. Próximo, Carol. É a Fabiana, né? Próximo, Fabiana. Novamente, veja que eu estou voltando em alguns pontos, porque são pontos importantes para o processo de fixação. Um sono restaurador, fundamental para aquilo que nós entendemos como um processo de recuperação do corpo, recuperação da alma, recuperação das nossas funções cognitivas. O que de melhor um líder faz? Toma a decisão. Se você não dorme bem, se você não tem uma qualidade do sono, o que você faz de melhor vai ficar prejudicado, ok? Então, quando você não dorme bem, você acaba acordando mais irritado, né? Perde mais a paciência, gerencia a tomada de decisões equivocadas, desenvolve a longo prazo uma condição de ansiedade. Outra coisa também, né? A literatura fala, pessoas ansiosas são péssimas solucionadoras de problema. Então, se você não busca qualidade de vida, você dá espaço para o estresse. Você negligencia o estresse, você desenvolve uma ansiedade. E pessoas ansiosas são péssimas solucionadoras de problemas. Lembra, agora na atividade que a gente fez, quando eu pontuei uma condição de estresse, ficou mais difícil para alguns estabelecer a montagem, né, do quadrado. Se eu deixasse a comunicação, facilmente vocês iriam fazer a atividade, mas quando eu retiro, quando eu coloco um ponto de estresse, eu gerencio e complico a vida de muitos. Isso acontece na nossa vida real. Próximo slide, Fabi, por favor. A vida familiar
esse é um ponto também crucial, é o seu primeiro ministério. Então, Johnny, como é que eu faço para estabelecer esse entendimento, essa premissa fundamental dessa minha qualidade de vida? Olhe para dentro da sua família e veja, né, converse com as pessoas que estão ali próximo de você para identificar quais são os pontos a melhorar diretamente, quais são os pontos imediatos, né, a melhorar. Fatalmente as pessoas vão dizer para você, tá? Elas podem apontar para você uma situação de ordem comportamental. Está muito brigão, está muito estressado, podem falar alguma coisa desse tipo. O que ela está dizendo, o que ele está dizendo, na verdade, é que alguma coisa está influenciando esse comportamento mais agressivo, mais irritadiço. Então, minha sugestão, olhe para a sua qualidade de vida. Eu tenho convicção, quando você desenvolver essas ações que a gente tem discutido aqui, você vai melhorar nesses aspectos comportamentais. Próximo slide. Escolha passos práticos, tá? Quando você for pensar nisso, escolha passos práticos. Então, ao invés de pensar assim, eu vou dormir, a partir de amanhã eu vou dormir melhor. Não, seja objetivo, coloque assim, a partir de amanhã eu vou passar a dormir 10h30 da noite, né? Eu vou desligar o celular um pouco mais cedo. Não vou deixar de assistir alguma coisa, você gerencia em termos práticos, o que você vai fazer? Você vai dormir melhor, se você desligar o celular mais cedo, se você for dormir em tal horário, começar a exercitar o hábito de dormir em um horário onde você desenvolva a carga horária de sono fundamental, importante, necessária para você. Seja, né, prático, bem específico nesse sentido. Um outro ponto também, compartilhar com o grupo, né, aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem como meta. Chama o teu discipulador para conversar sobre isso, né? Traz isso como um tema no discipulado, falando sobre as dificuldades, porque quando você se compromete com isso, quando você estabelece uma forma de comunicação pública com isso, isso também aumenta o teu engajamento, né? Aumenta o que a gente chama de crença de alta eficácia, é você dizer que vai fazer e de fato faz. Outro ponto também, a dificuldade da vida espiritual, num eventual aconselhamento, busque ajuda, né? Não se isole, né? Compartilhe das suas dificuldades. Existem pessoas muito capazes aqui dentro da igreja para fazer isso, né? Você tem um grupo muito bacana aqui dos alunos mais experientes da EMP, né? Você tem um grupo de líderes abençoados, né? Com conhecimento profundo em diversas áreas, que podem fazer essa escuta. Então, esse é um ponto importante. Próximo slide, Fabiana, por favor. A mudança, ela é um processo. Mais importante do que, né, estabelecer a perfeição é você entender que é um progresso, você vai fazendo um pouquinho de cada vez, tá? Então não vai dar tempo de fazer tudo de uma vez só, mas se você mudar um aspecto, esse um aspecto vai ser o suficiente para que você comece a encadear a mudança de novos passos, ok? Mais um slide, Fabi, por favor. Eu queria, antes de fazer meus agradecimentos, só pontuar. Quando a gente fala de qualidade de vida, quando a gente estabelece o conceito e a ideia de qualidade de vida, a gente precisa entender 2 pontos. Ela não é necessariamente somente um conceito, né, que está lá fora nos livros relacionados à condição de saúde. Ela é um conjunto de práticas muito, muito presentes na nossa vida, fáceis de ser aplicada. Por exemplo, você já bebeu água hoje? Eu tenho certeza que você já bebeu água hoje. A pergunta é, você bebeu o suficiente? Simples. Você já se alimentou hoje? Eu tenho certeza que você já se alimentou hoje. O ponto é, foi saudável? Foi o suficiente? Você vai dormir daqui a pouquinho, querido. Daqui a pouquinho vai dar um horário e você vai descansar, você vai dormir. O ponto é o suficiente que você está tendo? A gente está aqui agora, no desenvolvimento de um espaço em família. Isso continua depois daqui? Ou só dura enquanto a gente está aqui? O louvor, a adoração, a busca pela presença do Senhor é somente enquanto nós estamos aqui. Então são discussões práticas, são coisas que você vão fazer. Você vai
se hidratar, você vai comer, você vai dormir, você vai orar. O ponto é o suficiente? Equilíbrio, irmãos. Então, liderança, para ser efetiva, para ter sucesso, precisa ter essa condição da qualidade de vida. Ou seja, se a gente estabelecer, né, jogar luz, jogar atenção sobre esses pontos, a liderança, os 10% virá. A missão que o pastor Eloy colocou para nós, o quadrado, né, o tangram que ele colocou para nós montarmos, com certeza vai ser montado em tempo recorde. Muito obrigado.